Rádio Bandeirantes. O mundo de Bigman. Apoio cultural Macarrão Oriental Machi. Fácil de fazer, gostoso de comer. Atenção, emissoras que compõem a rede Bandeirantes de Rádio. Começa agora, Jornal Primeira Hora. Bandeirantes, jornalismo integrando o Brasil através da notícia. Hora oficial do Brasil, 7 horas. Câmara dos Deputados impõe nova derrota ao governo e aprova a PEC da Bengala, que eleva para 75 anos a idade de aposentadoria de ministros de tribunais superiores. Panelaço durante propaganda política do PT mobiliza várias cidades do país. Estados Unidos autorizaram um serviço de balsas para Cuba pela primeira vez em 50 anos. Paulo Roberto Costa responsabiliza os maus políticos pelo esquema de corrupção investigado pela Lava Jato. Os professores do Paraná protestam contra a violência da PM e decidem manter a greve. Na Champions League, a Juventus da Itália derrota o Real Madrid e sai na frente na disputa por vaga na final. Tempo. Encerramos Primeira Hora. Apresentação: Dimas Aguiar e Dedé Gomes. Edição: Cristiano Panvec e Yuri Cavalieri. Coordenação: Pedro Campos. Trabalhos técnicos: Ailton Dias. Diretor responsável: João Carlos Saad. Realização central: Bandeirantes de Jornalismo. Bom dia, Brasil! Ao Dimas Aguiar, passou pro Ribeirão Preto, hoje está em São Paulo. É pro show isso? Já pensou? É pro Pânico? É pro Pânico. Não, é arquivo nosso. Quem que é o Kikão? Aquele que quica na área ou aquele que entra com tudo? É, o Kiko Ribeiro, locutor. Kiko Ribeiro, um abraço. Um abraço. Do nosso amigo Dimas Aguiar. Estamos aí, estamos trabalhando aí. É isso aí, vamos lá, dar um... A parceria entre Neve e Braskem dá mais um passo a favor do meio ambiente. Depois de inovar com o formato compacto, diminuindo seu impacto ambiental, Neve agora possui todas as suas embalagens feitas com o plástico verde da Braskem. Um diferencial de produto que faz a maior diferença para o planeta. Joe DiMaggio, ex-jogador de beisebol do New York Yankees. Os toners originais HP são confiáveis e oferecem uma qualidade superior toda vez que imprimem. Para que seu negócio sempre renda ao máximo, acesse www.hp.com.br/toner. Confie no toner que funciona desde a primeira vez, todas as vezes. O primeiro sedã esportivo médio do mundo. O carro mais vendido da história da BMW. Prepare-se para ser surpreendido novamente. Compassiva, louca, atormentada, gargalhante, autêntica, curiosíssima, mordaz. Existem várias mulheres em você e um canal para todas elas. GNT, com você. Reserva particular do Patrimônio Natural da Vale, localizada em Santa Bárbara, Minas Gerais. Para a Vale, o desenvolvimento só acontece quando a empresa e a sociedade crescem juntas. Isso significa que ser uma das maiores empresas do país e a que mais contribui para o equilíbrio da balança comercial do Brasil é tão importante para nós quanto compartilhar valor, investindo na preservação do meio ambiente, na cultura brasileira e na qualidade de vida das comunidades próximas às nossas operações. Vale. Criar valor e compartilhar. Seja quem você quiser, faça Senac e dê um passo em direção a seus sonhos. Só o Senac está presente em cerca de 3.000 municípios brasileiros e oferece quase 1.000 cursos com material didático especialmente desenvolvido e educadores altamente qualificados. Venha para o Senac e divida o seu sonho com a gente. Senac, educando para o trabalho. www.senac.br.
A ONU está oferecendo a você a oportunidade de participar da próxima conferência sobre desenvolvimento sustentável. Você só precisa imaginar como gostaria que fosse o futuro e enviar um texto, foto ou vídeo com seu ponto de vista, para que o futuro seja como nós quisermos que ele seja. O futuro que nós queremos.org.br. Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. A palavra de Deus foi o guia moral e espiritual do mundo ocidental há muitos milênios. Porém, a mensagem divina chegou a nós através de intermediários. Meu professor de teologia nos dizia: tradutore, traditore, tradutor, traidor. Se o tradutor não concorda com o autor, muda o autor. E como lemos do texto do tradutor, acreditamos que o autor escreveu aquilo. Quem foram os escolhidos para trazer os ensinamentos de Deus a todos nós? Foi Moisés realmente encarregado de levar seu povo através do deserto por uma mensagem divina? Os 10 mandamentos que conhecemos hoje são os que Deus deu a Moisés? Ou existiram outros que foram escondidos? Quando Deus fala da lei a Moisés, ele o manda ler 10 mandamentos. Porém, temos mais de 600 mandamentos que são entregues ao povo. Quem são as pessoas que dizem ser os atuais mensageiros de Deus? Deus deve poder falar através de algumas pessoas hoje. De certa forma, eles são como os anjos, eles são mensageiros de Deus. Pode a igreja assassinar a quem entregou uma mensagem diferente daquela que sua instituição pretendia? Chegaram novos mensageiros de Deus à América Latina que a igreja não reconhece? Um santo pagão é um termo com o qual se quer apelidar a pessoas que já morreram e que o povo ou determinado grupo o considera santo. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus chega até nós através de seus vários mensageiros. Mas desde profetas bíblicos até sacerdotes medievais e delinquentes convertidos em santos pelo povo, todos têm sua mensagem e discordam entre si. Alguém diz a verdade e alguém mente? Qual é a verdadeira mensagem que Deus quis transmitir? Mensageiros de Deus, verdadeiros profetas ou farsantes profissionais? Cairo, Egito. É hoje uma populosa metrópole com mais de 8 milhões de habitantes. As margens do rio Nilo foram durante milênios o epicentro político da região. Para a tradição judaico-cristã, foi nessa região onde Deus começou a deixar seu rastro mais profundo na civilização. O povo judeu vivia sob o domínio cruel do faraó do Egito. Pesquisadores afirmam ter a fórmula da imortalidade. Os cientistas acreditam que a tecnologia levou a humanidade a prolongar cada vez mais sua existência biológica. Serão esses os avanços que conseguirão burlar a morte? Cientistas da Universidade de Harvard anunciaram estarem prestes a alcançar a imortalidade. É possível um mundo sem morte? Vida eterna. Para alguns, a morte é o objetivo para o qual nascemos. A velhice é parte de nossa condição humana. Mas há pesquisadores que acreditam romper com esse paradigma, e eles estão dispostos a mudar um ciclo vital finito por um infinito. Mitos e lendas falam da existência de fontes misteriosas e de poções mágicas, capazes de dar a vida eterna. Houve um homem obcecado por essas lendas, que impulsionou a maior expedição em busca do segredo da imortalidade.
Dizem que o Poço de San Agustín, na Flórida, é o lugar onde Ponce de León chegou. E, segundo fontes dessa época, esse poderia ser o Poço da Eterna Juventude. Muitos arriscaram tudo buscando respostas. Vamos controlar o processo de envelhecimento e criar um grande confronto com as religiões, porque isso já aconteceu antes com a ciência várias vezes. A obsessão da humanidade por descobrir o segredo da imortalidade parecia não conhecer limites. Dizem que há uns 250 pacientes, como vão dizer, preservados no gelo, 2.000, 2.500 membros em todo o mundo, pessoas que assinaram contratos para serem preservados no gelo quando morrerem. A história revela que as buscas no afã de se tornarem seres imortais não tinha preço. Projetos elegantes, com finalidades específicas e construídos com um único propósito: eliminar vidas. As máquinas de execução espelharam e também inspiraram muitas das grandes invenções da humanidade, mecanizando a tortura e o terror. A seguir, conheceremos a engenharia por trás das máquinas mortais. Máquinas mortais. A Inquisição. De 1200 a 1860, diversos movimentos de Inquisição aterrorizaram a Europa. A Igreja atuou em conjunto com o Estado para eliminar hereges, punir pecadores e exercer controle sobre o povo. Eles utilizaram máquinas para facilitar a tarefa. Eles usaram várias tecnologias para causar dor e torturar milhares de pessoas. Esses dispositivos talvez sejam os mais malignos da história, pois não apenas executam, mas também torturam e aleijam com uma precisão cruel. Muito embora todos esses dispositivos causem uma dor agonizante, poucos são tão amedrontadores quanto esse símbolo da Inquisição: a chamada cadeira de Inquisição. Eles não criaram esse dispositivo por acaso. Uma cadeira onde alguém estaria sentado para responder perguntas. Durante séculos, inquisidores de toda a Europa usaram a cadeira de Inquisição para obter confissões e informações dos hereges. Torturadores de Nuremberg, na Alemanha, utilizaram esse dispositivo até 1809. Era uma das máquinas de Inquisição mais comuns. Existiram vários tipos e modelos em diversas partes da Europa. Mas algo que essas cadeiras tinham em comum eram as pontas de metal afiadas. A estrutura de madeira maciça da cadeira de Inquisição possui cerca de 2.000 pontas de ferro, e para assegurar que o condenado seja ferido por elas, os torturadores podem apertar as tiras que o amarram, fazendo com que as pontas perfurem profundamente o corpo da vítima. Se nós fôssemos só sentar nessa cadeira, não seria difícil, por causa da extensão da superfície que estaria sobre as pontas. Para provar que podemos nos sentar sobre essas pontas sem o risco de perfurações, eu vou me sentar. Nesse momento, eu não estou sentindo absolutamente nada. O meu peso está distribuído sobre todas as pontas e elas não conseguem me perfurar. Por essa razão, o dispositivo foi projetado com fechos que prendem as mãos, os pés e o tronco da vítima na cadeira. Assim, os inquisidores podem literalmente aumentar a pressão sobre os suspeitos. Para demonstrar os efeitos da força gerada por esses feixes, nós preparamos um teste bem simples. Muito bem. Nós vamos simular as extremidades como mãos humanas normais. Elas só estão apoiadas e nós podemos ver que não há muita pressão aqui. Então, nesse caso, não haveria nenhum ferimento. Agora eu vou prendê-las e aplicar uma força contra as pontas metálicas. Para as pernas existe um sistema um pouco mais sofisticado. Os fechos fazem com que as pontas perfurem profundamente os membros de borracha. Geramos uma força maior e com certeza aplicamos mais pressão sobre esses membros. Então, vejamos se os ferimentos foram mais profundos. Muito bem. Existem perfurações significativas nos membros e todas próximas ao fecho.
Obviamente, a pressão causou muito mais danos em comparação com um membro apenas apoiado sobre as pontas. Como as pontas só penetram no corpo sob a ação dos fechos, a cadeira pode não causar dor suficiente para encorajar hereges mais obstinados a confessar. Mas, acendendo uma fogueira embaixo da cadeira, os inquisidores podem colocar as vítimas numa situação muito desconfortável. Vamos descobrir como o calor é transferido através de uma dessas pontas quando aquecermos, assim. Um maçarico vai ajudar a demonstrar o que essas pontas quentes podem causar ao corpo. Olha só, está ficando incandescente. E agora está alaranjado. Está quase lá. Nós vamos, obviamente, simular a carne humana e ver o que uma ponta incandescente pode causar na carne de porco. E ainda está queimando. Não é surpresa. Basicamente, você está cauterizando o ferimento internamente. Então, além de causar um ferimento com essa perfuração, terá a cicatrização, uma vez que os nervos foram lesionados e está cauterizando todos os vasos sanguíneos. Essa perfuração iria ficar no corpo da vítima por muito tempo. Quando eu pressionei sobre a carne, assim que rompeu a pele, penetrou muito facilmente. Então, se alguém estivesse sentado aqui... E as pontas iriam perfurar profundamente a pele. Exato. Seria o calor o elemento principal que torna a cadeira de inquisição capaz de torturar a vítima com eficiência? Um teste com o manequim deve responder a essa pergunta. A camada exterior de espuma do boneco vai queimar a uma temperatura próxima da que causaria queimaduras de 3º grau na pele humana, 54 graus Celsius. Um termômetro infravermelho vai medir o aumento de temperatura na cadeira e na vítima. Sob a cadeira de inquisição é colocada uma bandeja com fogo e brasas ardentes. A estrutura de metal da cadeira absorve o calor do fogo e o transfere para as pontas metálicas e então para o corpo da vítima. Agora vamos ter uma ideia da temperatura dele. Ali temos 30 graus. Qual é a temperatura próxima do corpo e do assento? Temos 54 graus e está subindo. Deve ser muito desagradável. O calor se transfere rapidamente do fogo para o assento. Dali, ele se irradia através do metal para o restante da cadeira. 71 graus. A temperatura está subindo bem rápido. Bom, agora nós temos 65 graus Celsius bem atrás das pernas. Já o assento está a 98 graus Celsius. São 44 graus acima da temperatura necessária para causar queimaduras de 3º grau. Está aumentando rapidamente. Olha, eu nunca encostei em nada que estivesse acima de 90 graus. Então, cada uma dessas pontas deve estar fazendo uma perfuração. Está sim. O manequim permaneceu na cadeira por mais de 5 minutos. Nesse estágio, as queimaduras causariam lesões permanentes na pele e nos tecidos.